Boa noite, querido, boa noite, querida. Seja mais bem-vindo a Celebrando a Recuperação. Nesse tempo inusitado em que temos tido a oportunidade de atingir vários estados no Brasil, alguns lugares na Europa, alguns lugares nos Estados Unidos. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Este é um programa para toda a família. Nós estamos celebrando Kids, nós estamos celebrando Teens e nós estamos celebrando a recuperação para os adultos. Um programa para todas as pessoas que queira trabalhar algum mau costume, algum trauma, alguma compulsão. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E também queremos agradecer pela oportunidade de, neste ano e já há alguns meses, estar entrando na tua casa de um jeito bem peculiar, não é? Estamos nesse momento aí na tua sala, na tua cozinha, no teu escritório, no teu carro. Então, muito obrigada por nos acolher, que esteja sendo um tempo muito precioso. Queridos, esse tempo de pandemia roubou muitas coisas, mas não pode roubar a nossa esperança. O nosso assunto de hoje... deixa eu apresentar bonitinho. Então, eu sou uma filha amada de Deus e eu estou trabalhando neste ciclo a questões de organização estrutural, bem como de confiança. E essa parte de organização estrutural está quase no finzinho. Estou trabalhando mais que um ano nessa área e estou me organizando. E o assunto de hoje é relacionamentos abusivos. E sempre achamos, quando nós pensamos em relacionamentos abusivos, pensamos sempre em relacionamentos conjugais. Mas relacionamentos abusivos estão em tantas áreas. Também nos conjugais, mas estão em tantas áreas. E neste momento, nós estamos deflagrando tantos relacionamentos disfuncionais. E eu repito, não é a pandemia que está criando relacionamentos disfuncionais. Já havia disfuncionalidade, já estava disfuncional. E o que está acontecendo nesse período está sendo trazido à tona, o que já estava disfuncional, o que já estava abusivo, só ficou mais claro, mais escancarado. E eu gostaria de dar algumas definições. Eu pesquisei alguns psicólogos, alguns teólogos, e eu queria falar um pouquinho sobre o que Ana Canosa, ela falou uma coisa, ela define algumas questões sobre os relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos. Todos somos coparticipantes de comportamentos abusivos. Quem de nós nunca alterou a voz? Quem de nós nunca falou algo do qual nós não nos arrependemos? Todos nós temos questões, comportamentos abusivos. Todos nós somos algozes e também somos vítimas. Quantos de nós já não ouviu vozes alteradas? Quantos de nós já não ouvimos palavras não tão doces, né? Então, nós queremos, em primeiro lugar, diferenciar comportamentos abusivos de relacionamentos abusivos. Relacionamento abusivo é um conjunto de comportamentos abusivos que acontecem diariamente. A questão nossa é que quando nós temos um comportamento abusivo, ele acontece de vez em quando, né? No caso da mulher, quando ela tá com TPM, no caso do homem, quando ele quer assistir o jogo e não consegue, né? Mas quando esses comportamentos abusivos acontecem todos os dias e perfazem um lifestyle, é natural a pessoa fazer aquilo, é natural ela fazer aquilo, aí já podemos configurar um relacionamento abusivo. Então preste bem atenção, não pegue um pedacinho aqui e acolá e dizer estou num comportamento abusivo, né? Estou num relacionamento abusivo. Então seja cuidadoso. Relacionamento abusivo é um conjunto de comportamentos que acontecem diariamente dentro de um dado relacionamento. Pode ser um relacionamento pai-filho, pode ser um relacionamento filho-pai,
pode ser dentro de um relacionamento de namorado ou namorada, de ficante e ficante, pode ser dentro de um relacionamento chefe, empregado, pode ser dentro de um relacionamento a empregada doméstica e a chefe, né? A dona da casa, ou a dona da casa e a empregada doméstica. Pode acontecer dentro da escola, um professor e um aluno, ou do aluno para com o professor. E, como eu disse, pode acontecer no relacionamento cônjuge. E também, muitas vezes acontece no relacionamento amigo e amiga, amiga e amigo, e amigo e amigo, né? Entre amigos, homens e mulheres. Então, relações abusivos não está circunscrito dentro apenas do relacionamento cônjuge. Inclusive, eu vejo muitos relacionamentos, né, que começam com amizades de amigos, que depois vai para amizades, para relacionamentos de corporativos, que depois vai para relacionamentos de namorado ou namorada, noivo, noiva, e que acabam dentro do relacionamento marido e mulher. Então a gente vai perceber que tem uma linha, né? Vou falar de novo sobre o tal do radar tantã. Vou falar de novo sobre o codependenciômetro, né? Que é uma palavra que eu inventei que nos ajuda a entender qual é o meu nível de codependência. Muito bem, este psicólogo chamado Léo Freiman, ele descreve possíveis resultados quando se vive dentro de um relacionamento abusivo. Primeiro, eu sou continuamente ou progressivamente, o meu valor como pessoa é questionado. Quando continuamente, progressivamente, você vai se sentindo menos capaz, menos digno de quem Deus disse que você é. Quando você continuamente, progressivamente, é levado a duvidar de suas próprias percepções. O abusador, ele tem um jeito impressionante no qual, quando o abusado fala de alguma coisa, né, ele reclama de alguma coisa, o abusador, ele fica bravo e ele se torna vítima. Mas é claro que eu olhei as suas mensagens, né? Você fica com esses relacionamentos aí que eu não sei se tá tudo certo, então é claro que eu olhei. E ele se coloca de tal forma que o abusado se sente responsável. Por isso que eu fico triste, por isso que eu não durmo direito, que eu me preocupo com você, por isso que eu abro as suas mensagens, né? E dependendo do repertório dessa pessoa abusada, ela começa a acreditar que a culpa é dela. Então, o abusador, ele continuamente, progressivamente é levado o abusado continuamente, progressivamente é levado a duvidar de suas próprias percepções. Uma outra característica que o Léo fala é: você se vê invisível. Tua opinião não conta. Você não é levado em conta. E o outro que eu achei muito forte, ele fala assim: você no relacionamento abusivo vai se tornando coisificado, vai se tornando despersonificado. Você se sente obrigada a fazer coisas que você não quer, né? Você se sente obrigado ou obrigada a ter um relacionamento sexual. Você é obrigado ou obrigada a ir na casa dos pais do fulano ou da mãe da ciclana. Você é obrigado a não falar coisas que você sente, que você quer falar, e a falar coisas que você não quer falar, né? Você vai se coisificando. Um outro esse eu achei muito interessante. Esse quem coloca é a Ana Canosa. Ela fala assim: o vínculo do relacionamento é sempre ameaçado. O vínculo do relacionamento é sempre ameaçado. Por exemplo, no relacionamento namorado e namorada, a namorada fala: olha, se você não fizer assim, eu vou terminar esse namoro. A mãe fala pro filho: você não sabe o quanto eu sofri para te criar sozinha. Isso é o mínimo que você pode fazer. Você me quer ver, isso é muito comum, você me quer ver no caixão mesmo, né? Você quer me enterrar.
Um outro muito típico de casais casados é: você quer o divórcio mesmo, né? Pois eu vou te dar o divórcio. Você quer? Eu vou te dar o divórcio. Da amiga para com amiga, você não sabe a amiga que você tem. Os meninos são mais tranquilos, né? Cara, o velho, ser um cara como eu, você não vai encontrar, que fica aí cuidando de você. Se você quiser, a gente termina aqui. Terminou. Você não me liga, eu não te ligo. Acabou a amizade. Entendeu? Esse negócio de romper ou ameaçar o vínculo do relacionamento. Isto é muito abusivo. É um sinal de um relacionamento disfuncional, no qual você está sempre à mercê do outro. Quer ver do chefe? Olha, tem muita gente que quer essa vaga. Se você não quer trabalhar essas horas extras esse fim de semana, tá certo com o aniversário da sua esposa, sei lá, mas tem muita gente que quer essa vaga. Qualquer coisa, você, sabe, dá o fora e a gente já preenche a vaga. Entende? Como esse ameaçar o vínculo é algo muito típico de relacionamentos disfuncionais, de relacionamentos abusivos. Muito bem. É de comum acordo que todo relacionamento abusivo começa com coisas mínimas, com coisas pequenas. E elas vão escalonando, até chegar no ponto em que a vítima muitas vezes nem percebe. Na maioria das vezes, a vítima não percebe. Ela está envolvida naquele relacionamento e ela acha que é assim, né? Principalmente mulheres e homens que cresceram em igreja. O número do feminicídio, o número de divórcios entre pessoas religiosas é muito maior do que o número de pessoas que não conhecem a igreja. É muito interessante isso. Nós vamos ver nesse estudo algumas possibilidades disso. Então, eu queria... olha, tem uma pessoa que falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você convive com um draconiano. Vem de Drácula. Você convive com um draconiano na vida financeira, emocional e muitas vezes espiritual, né? Aí esse autor, ele usa o nome, né, o draconiano, aquelas garras, né, que o Drácula tem, e às vezes é de uma mãe idosa, e ela acha que o filho tem que estar lá durante toda a velhice dela, independente de ter uma esposa, de ter filhos, ele tem que estar lá. E tem que bancá-la, porque afinal de contas, ela trabalhou a vida toda, ela deu educação para ele, agora ele tem a obrigação de cuidar dela. Entende? Né? Esse relacionamento draconiano, né? As garras da véia, né? Querendo acabar com a vida do filho. Às vezes, eu pensei, queridos, relacionamentos de pastor para com ovelhas. Completamente abusivo. O pastor, no meio da pandemia, insistindo que o fiel tem que trazer o dinheiro na igreja. Porque a igreja está fechada, né? Então, tem que depositar lá no banco, tem que fazer a transferência. Relacionamento draconiano, abusivo. Esse pastor exigindo da ovelha o dinheiro. Chefes, não é não? Né? Fazem o império deles, querem fazer o IPO lá, né? Colocar a empresa no mercado financeiro e o cara trabalha noites e noites e noites e não recebe uma promoção, e não recebe um dinheirinho extra. Relacionamentos draconianos, né? Aquelas garras, né, do Drácula. Aí eu queria falar de alguns relacionamentos, tá bom? Em que esse abuso pode acontecer. Eu queria começar então com os filhos abusadores. Já falei um pouquinho, né? Filhos abusadores. Filhos que acham que podem chegar na hora que querem em casa. Filhos que acham que a mãe, né? Às vezes viúva, às vezes divorciada, tem que sustentá-lo. Né? Tô falando de um filho de 25 anos, tá bom? De 25 a 30 anos. Né? Em que ele acha que ele não tem nenhuma responsabilidade na casa dele. Né? Ele sequer tira o prato da mesa para levar até a pia. Né? Relacionamento abusador. E eu digo, queridos, que esse relacionamento é o mais difícil. Porque a mãe, muitas vezes, se sente culpada pelo divórcio. A mãe se sente culpada
pelo menino ter crescido sem pai, porque talvez o pai morreu. Então, ela vai carregando esse abuso. E quantos filhos não chegam a abusar fisicamente dessa mãe? Quantos filhos não chegam a abusar fisicamente dessa mãe? Muitas vezes esse menino teve tudo o que quis, foi criado como um menino narcísico, né? Desde pequenininho os pais talvez, né, não tão bem de vida, mas como os pais não tiveram, deram tudo para ele. Então, esse menino se acha. E esse menino fica crescido, né, com essa mãe agora sozinha. Então, querida, você tem valor. Não perca a sua vida. Dê queixa. Eu sei que é muito difícil para a mãe fazer isso, mas o número de mães que estão sendo agredidas, o número de mães que estão com problemas psicológicos, síndrome do pânico, depressão, devido a não se colocarem, acharem que têm que suportar abuso de filho. Então, mãe querida, você tem valor. Procure um grupo de apoio, você não consegue fazer sozinha. Se é com filho, então, se é difícil fazer com o marido, se é difícil fazer com o marido, imagine com o filho, né? Muitas acabam tendo problemas mentais e se desculpam, né? Porque é meu filho e tal. Não, procure ajuda. Vá para um MADA, vai para o Celebrando Recuperação, procure ajuda psicológica para te dar esse apoio. Tenha uma prestadora de contas, tenha uma madrinha que te ajude nesse caminho. Então, filhos abusivos contra a mãe, também tem contra o pai, que acha que o pai tem que pagar, que o pai é responsável. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre a mãe e o pai abusador. A mãe abusadora. Às vezes houve uma separação e ela é alienação parental. Não só em questões financeiras, mas ela reclama o tempo todo do que o pai fez com ela. Ela esquece do que o marido fez com ela. Ela esquece que o marido dela é o pai desse filho. E ela fica falando para esse filho, ele nos deixou. Olha a nossa situação agora, né? Olha, ele fez isso, ele fez aquilo. Ou então, às vezes, nem divorciou ainda, mas fica falando mal do pai para o filho. E o filho vai tendo essa distância desse pai. Isto é um abuso, isso é um ato abusivo contra esse menino. Muitas vezes esse filho não pode expressar, né? Porque essa mãe, esse pai, esse filho é um falo, né? É o poder que ela tem. Então, o menino é criado de tal forma que ele pode fazer tudo. Então, esta criança pode ser um futuro abusador, porque ele não sabe não ter. Ele não sabe não ter. Então, tudo que ele quer, ele sempre teve. Então, agora ele vai conseguir da esposa, da namorada, da amiga, o que ele bem entende, do jeito dele. Mas é interessante porque esse menino não teve limites, né? A mãe e o pai que não deram limites para um filho, né? É um ato abusivo, né? Criar um filho desta forma. E é interessante que nessa parte, queridos, nós vemos muitas vezes a base para a formação de uma pessoa que vai ser abusada o resto da vida, né? É aquela menina, aquele menino que cresceu num lar religioso, cujos pais dizem que ela não pode se defender, cujos pais dizem que ela é uma pessoa diferente, que a moralidade dela é diferente, então ela não pode errar, ela não pode dizer o que ela gosta, o que ela não gosta, ela tem que ir para a igreja todo domingo. Uma pessoa me encaminhou, uma senhora que estava passando por uns problemas difíceis na criação do filho, e eu fiz a triagem com esta senhora e eu pensei na situação. Era um menino de 23 anos que, pelo que eu entendi, nunca pôde ser ele mesmo. Sempre teve que carregar a religiosidade do pai e da mãe. E agora, aos 23 anos, o menino surtou. Bebendo todas, cheirando todas, saindo com tudo quanto é mulher, deixou a escola obviamente, não estou dizendo que esse menino é inocente pelo que ele está fazendo. Ele é responsável, é um homem já de 23 anos. Mas que criação foi esta? Que criação foi essa em que a criança não podia se expressar? Eu já contei para vocês, eu vou contar de novo uma história de um pastor que me abençoou muito.
ele estava com um grupo pequenininho, ele estava falando, então, meu filho, com 5, 6 aninhos, chegou em casa e ele tinha apanhado, né? Tinha apanhado dos meninos do prédio. Aí eu chamei e falei, vem cá, fulano, você sabe por que existem pedras? Eu falei, não é possível que esse pastor vai por esse caminho. Pois é, queridos, ele foi. Ele falou, essas pedras, é porque a gente é pequenininho e as crianças são muito grandes, então a gente joga pedra para amenizar a situação. Isso ficou lá pro menino, né? Eu falei, mas pastor, como assim? E a outra face que tem que mandar uma criança ter e tudo mais? Ele falou, não, Rosane, eu quero que meu filho aprenda que ele pode lutar, que ele não precisa apanhar sempre, porque quando ele estiver adulto, ele pode escolher dar a outra face. Eu não quero criar uma criança covarde, porque ela tem medo, então ela se deixa apanhar, ela se deixa abusar. Eu quero que ela aprenda que ela tem protagonismo na história e aí sim ela ofereça a outra face. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Esse mesmo líder fala assim, quando a minha netinha vem, sabe, e eu quero muito dar um abraço nela, mas eu pergunto se eu posso dar um abraço nela. Eu falei, mas como assim? Ele falou, porque eu quero que ela entenda que ela pode escolher quem a abraça. Lembra daquela história de que a criança tem que abraçar e beijar todo mundo quando chega no ambiente? Gente, isso não é de Deus, não. Ela tem que ser educada. Mas abraçar e beijar, né? E nem tô falando em tempo de pandemia, né? Que não pode mesmo. Porque a criança precisa ter um protagonismo. Ela não pode ser aquela criança que todo mundo faz o que quer dela, né? E eu vou me arriscar nessa nossa reflexão de hoje, partilhar um pouquinho da minha história. Eu tenho uma mãe muito querida, ela faleceu, mas uma mulher de Deus, uma mulher que me ajudou em tantas áreas da minha vida, me permitindo sair do Brasil, estudar fora, fiquei 10 anos fora, uma senhorinha simples. Então ela é uma mulher de Deus, eu não tenho dúvida sobre isso. Mas eu fui criada num lar religioso. Eu fui criada num lar em que eu não podia me expressar. Em tudo dai graças, não pode ficar triste. Né? Uma das coisas muito ruins que nós fazemos com os nossos filhos, mães e pais, é dizer que a criança tem que estar bem o tempo todo e não poder expressar a sua raiva. Né? Joãozinho, você tá com raiva? Né? Você tá com raiva, né, meu filho? Tô. Então, vamos falar sobre isso? Né? Você quer ficar um tempinho sozinho pra gente falar sobre isso depois? Permitir a criança ter o sentimento. É o que ela faz com a raiva que é o problema. Ajudá-la a não chutar, a não jogar pedra, né? Não tá se defendendo, tá? Ela tá sendo algoz, tá? Essa pedra é quando ela tá tentando bater no outro irmão dela. Então nós não conversamos. Celebrando Kids é uma bênção, porque nós permitimos que as crianças se expressem. Elas chegam e já dizem se elas estão ansiosas, se elas estão com medo, se elas estão com raiva. Dar nome aos sentimentos. Porque não dar nome aos nossos sentimentos nos leva, possivelmente, a sermos pessoas abusadas. E quando nós somos criados como narcísicos, quando a gente pode tudo, somos aquelas crianças que nada não foi privado, nós não fomos privados de nada, nós podemos nos tornar abusadores. Relacionamento, queridos, de amizades. Eu queria fazer uma pequena partilha sobre isso. Eu tive um relacionamento abusivo e demorou muito para eu descobrir que era abusivo. Né? Não eram somente atos abusivos. Era um relacionamento abusivo de uma pessoa muito querida, e nós viajávamos juntas, e sempre ela quem escolhia o itinerário, ela que escolhia o hotel, ela quem escolhia o que nós fazíamos. E depois de alguns anos, né, de viagens, né, desse tipo, eu já estava nos celebrando, eu já estava conhecendo um pouquinho de mim mesmo. Eu falei, olha, eu vou viajar, mas eu também quero ir em museu. E essa minha amiga falou, museu? Coisa mais chata. Eu falei, você gosta de fazer compras, eu gosto de museu. Né? Tá bom, a gente vai no museu. Né? Estávamos no Guggenheim, lá em Nova York. Né? Eu fui cuidadosa de não ficar muito tempo, né? Mas ela aguentou ir comigo. Ela falou, vamos fazer no fim da viagem? Eu falei, não, vou fazer no começo, porque eu sabia que se fosse no fim da viagem eu não ia ver o meu museu. Aí terminou, nós ficamos, né, talvez 2, 3 horas, um museu lindo, grandão, mas eu fiz bem rapidinho. Aí eu saí toda feliz, né? Falei, então, fulana, o que você achou? Ela olhou pra mim assim, não gostei não.
tem nada de novo nesse lugar. Ah, queridos, eu fiquei muito brava. Aí eu, né, tive um ato abusivo. Eu falei assim, como assim? Você entra num museu conhecido mundialmente por peças novas, coisas novas, e você diz que você não aprendeu nada. E eu fiquei assim, fui enfática, né? E como essa pessoa, essa amiga minha, nunca via ninguém enfática com ela, porque ela era sempre a poderosa, ela quem dominava tudo, né? Ela falou, não gostei. Eu falei, quem não gostou fui eu. Nós sempre viajamos, eu sempre fiz todo o teu itinerário, toda a tua agenda, sai de lojas e faz compras. E agora você reclama que nós entramos no museu e não aprendeu nada. E a irmã dela estava com a gente. A irmã dela falou assim, vocês estão brigando? Eu falei, sim, nós estamos brigando. E conforme eu fui pontuando, né, as lágrimas foram caindo dos olhos dela. E para fazer a história curta, né, ficamos sem nos falar uns 5 anos, sem viajar uns 5 anos, né? Eu falei, nossa, meu Deus, o que eu fui falar? Tanto faz, eu vejo no museu, aqui no Brasil mesmo, não precisava ir, né? Não precisa ser Guggenheim e tudo mais, né? Mas, queridos, foi tão bom eu me posicionar. Eu tinha uma amizade disfuncional, né? E aí é interessante que depois de 5 anos nós nos reencontramos, mas aí é diferente. Aí foi diferente, eu sou levada em conta, a minha opinião vale, nós viajamos para outros lugares nos quais eu tive protagonismo. Foram 5 anos de solidão, né? Foram 5 anos e eu era solteira, tá? Eu não tinha esposo, eu não tenho filhos, eu não tenho irmãos, eu não tinha pai nem mãe. Então eu falava, nossa, não era melhor ter aquela amizade do que não ter? Né? Então, amizades disfuncionais não são boas, né? 2 amigas com amizade disfuncional, com amizade abusiva, que pôde ser trabalhada. Ela trabalhou lá os 5 anos da vida dela e eu me fortaleci no celebrando, na análise, para poder ter um relacionamento funcional. Queridos, trabalho. Queridos e queridas, quantas vezes passamos por abuso dentro do trabalho, principalmente agora na pandemia? Porque a gente trabalha de casa e a gente ama o que a gente faz. Então, dá 5, dá 6, dá 7, dá 8, dá 9, dá 10, estamos trabalhando. Né? Isto é abusivo. Isso é abusivo. Nós podemos nos pontuar. É um comportamento abusivo, tá? Não significa que é um trabalho, um relacionamento abusivo. São comportamento abusivo, né, da parte deles para conosco. E nós gostamos muitas vezes. Né? Quanto foi as suas últimas férias? Essas horas extras você está trabalhando, você está sendo pago? Rosenia, que está complicado, né? A gente tem que mandar ver, porque tem tanta gente sem trabalho. É um período específico, né, queridos? É um período específico. Mas antes da pandemia, você respeitava o horário? Fim de semana, você descansava? Tá? Realmente tá meio embaçado, né? Nesse momento, né, da pandemia. Mas isto é natural de você se permitir ser abusado? E você, empresário, você abusa dos teus funcionários? Você que está nos ouvindo, né? Qual é o horário que eles trabalham? Você dá mais do que eles conseguem fazer? Né? E aí, eu queria falar de mais um relacionamento, que é educador-aluno. Nós temos situações em que alunos desrespeitam os seus professores, né? Até abuso físico tem acontecido, né? Em muitas escolas. Mas também situações em que o professor desrespeita e tem comportamentos abusivos para com o aluno. Mas você é burro mesmo, né? Já não falei, já não expliquei, né? Desrespeitoso. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o relacionamento conjugal. A palavra de Deus diz que Deus criou a humanidade. Ele criou a humanidade de acordo com a sua imagem e semelhança. A tradução aqui, eu queria que vocês... E essa parte do estudo eu baseei no Homens do Cenáculo. No Dia Internacional da Mulher, teve Homens no Cenáculo e o pastor Ed René falou sobre o papel do homem e o papel da mulher. E foi muito abençoador para comigo. Eu entendi muito melhor porque nós cristãos, religiosos,
somos aqueles que mais produzem relacionamento homem-mulher abusivo, cônjuges abusivos, que a gente usa a própria palavra de Deus. E nós usamos um texto da palavra de Deus. Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que movem rente ao chão. Queridos, pelo que eu entendi, o original do hebraico aqui é façamos a humanidade. Façamos o homem e a mulher com a nossa semelhança. A nossa imagem e semelhança. E aí, quando coloca façamos o homem, nós entendemos que é o homem masculino, mas na verdade é a humanidade. A mulher foi feita à imagem de Deus igualmente. E um outro ponto, que pelo que eu entendi no hebraico, não ficou muito claro nas nossas traduções, é façamos a mulher, quando Deus cria a mulher, como adjutora, como auxiliadora. Na verdade, eu entendi muito bem o que acontece. Deus estava acima do homem, né? Deus estava aqui e o homem estava aqui. E a criação estava abaixo. Então nós tínhamos Deus, o homem e a criação. Não tinha ninguém do nível de Adão. Lembra quando ele fala, não é bom que o homem esteja só, mas Deus não vinha para tomar café com ele à tarde? Né? Como assim estava só? Estava só porque não tinha ninguém do nível dele. E Deus cria a mulher do nível de Adão. E nós, cristãos, achamos que a mulher está abaixo do homem. Isso não é bíblico. E é por isso que nós temos tantos problemas. Eu queria contar para vocês uma história. Se tem a nossa cultura machista, ela é muito firme aqui na América Latina, né? Uma questão, claro que tem em outros lugares que é um pecado, né? Um pecado que faz parte do ser humano, o machismo. Mas ele é demonstrado de um jeito mais claro aqui na América Latina. Nos Estados Unidos, uma mulher ela não casa com um homem que sai da casa do papai e da mamãe. Né? É um ponto principal. Nenhuma mulher vai casar com um homem que mora com o papai e com a mamãe. Né? Porque naquela cultura se faz a faculdade, depois da faculdade a gente fica numa república, mas a gente não volta para a casa do papai e da mamãe. Porque a gente tem que mostrar que valeu a pena os estudos que nos deram, a nossa criação. Então, a gente trabalha. A gente se vira, né? Mas a gente não volta para o papai e para a mamãe. Então, uma característica importante que a mulher tem lá nos Estados Unidos é que quando ela procura um parceiro, ela não vai pegar um parceiro que está morando com o papai e com a mamãe. Porque para ela significa ele depende da mamãe e do papai, né? A roupa dele, quem lava é a mamãe e o papai. Então, ele não cresceu. E, obviamente, eu tô casada com um americano, um querido, e aqui em casa, né, nunca teve uma questão de trabalho da Roseni e trabalho dele. Os dois fazem. Sempre foi assim, né? A roupa, nós dois quem fazemos, a comida é mais ele que faz, porque ele é muito bom na cozinha. Aí chega a pandemia. E eu, sei lá por quê, acho que movida por esse machismo, né, que faz parte da nossa cultura, resolvi que eu queria agora mexer com a cozinha. Agora, pensa bem, meu marido sempre mexeu com a cozinha, ele sempre cuidou, porque eu fazia outras coisas, sabe? Olha, vou até dizer para vocês, eu sou boa na parte financeira. Sabe, eu quem digo para onde vai. Ele sabe, mas eu sou melhor disso do que ele, eu sou melhor nisso do que na cozinha. E aí resolvi te dar uma sei lá o quê, né? Aí uma vez desci na cozinha, eu queria fazer um negócio lá, e ele estava me explicando como era para fazer, né? Pensa no comportamento abusivo da Roseni. Fiquei muito brava, falei, em todo o Brasil, quem manda na cozinha é a mulher. E aqui na minha casa eu não posso ter nenhum protagonismo na cozinha, porque a cozinha é da mulher. E subi, brava, batendo o pé, sabe? Cheguei aqui em cima,
e tem um lugarzinho que eu faço minha oração, sabe? Passei de largo desse lugar de oração, que eu sabia que estava em pecado. Aí eu caí em mim, no machismo que eu pronunciei desde quando a cozinha é da mulher. Desde quando a cozinha é da mulher. Eu, né? Todo esse tempo fora, cheguei e falei isto. Sabe por quê, queridos? Porque o machismo faz parte da nossa cultura. Então, o ponto que eu quero dizer aqui é: homem e mulher foram criados à imagem de Deus. A mulher não é inferior. Não, a mulher não foi criada para ajudar o homem. Quer ver uma outra frase muito machista que nós temos? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Que frase mais errônea, né? Os dois caminham juntos. A mulher pode ter protagonismo. A mulher pode dizer o que ela gosta, o que ela não gosta. Isso é muito novo na nossa cultura, principalmente na nossa cultura religiosa. É muito novo. Mas, queridos e queridas, o número do feminicídio aumentou. Porque as mulheres, muitas vezes, acham que não podem ter o protagonismo. As mulheres acham que não podem ter o protagonismo. E eu queria ir rapidinho falar para vocês dos estágios do abuso. Estágios do abuso. Uma jovem psicóloga chamada Janaína Campos fala sobre os estágios. Ela fala assim: primeiro é a negação. Eu não acredito que isso está acontecendo porque eu não dou conta de admitir que é um abuso. Eu não dou conta. Então, eu nego, não está existindo. Quando não tem mais jeito de admitir que isso está acontecendo, aí eu falo, não, está acontecendo, mas ele precisa de ajuda. Esse cônjuge precisa de ajuda. Então eu vou ajudá-lo no sentido dele não fazer mais isto. Porque inconscientemente eu acredito que eu sou responsável. Então eu vou salvá-lo. Então eu procuro alguém que possa atendê-lo. Aí eu quero que ele vá para o celebrando. Aí eu ligo para a líder do celebrando para dar uma ajuda especial para esse marido querido que precisa de ajuda. Aí eu ligo para o pastor da igreja pedindo que ele também ajude esse homem, sabe? E pode ser ao contrário também, tá? Pode ser ao contrário também, né? Do homem entender que a mulher é uma abusadora, mas ele não quer sair do relacionamento, então ele vai procurando jeito dela participar de vários grupos para ver se ela se salva. O terceiro estágio sugerido é a resiliência. Não, realmente, eu sou uma serva de Deus, eu tenho que ficar nesse relacionamento. Eu tenho filhos, eu tenho que ficar nesse relacionamento abusivo. Eu não posso sair desse trabalho, esse chefe é abusivo, mas eu não posso, porque eu não tenho como encontrar outro trabalho. Então eu continuo no relacionamento abusivo. E eu continuo no relacionamento abusivo. Até que finalmente, ou eu desisto, e eu continuo no relacionamento abusivo, né? E isso pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, a vida toda eu continuo, né, tentando salvar nessa tal dessa resiliência, que não é resiliência de forma alguma, né, uma fraqueza minha, eu quero continuar no relacionamento abusivo e também, ou eu posso finalmente sair. Mas para eu sair, eu preciso de uma ajuda. Né? É a única colocação que eu faço quanto a essa jovem Janaína, porque ela disse, não, tem que sair. Não dá para sair, simplesmente sem um apoio familiar, um celebrando a recuperação, uma ajuda profissional, porque eu não saio de relacionamentos abusivos só porque eu entendi que eu tenho que sair. E queridos, as estratégias. Primeiro, quer conhecer melhor uma amiga, um namorado, um chefe, se for possível? Veja como ele trata os subalternos. Isso é um conselho de uma senhorinha bem idosa, lá nos Estados Unidos. Ela falou, filha, quer saber como o homem é? Veja como ele trata o garçom. Veja, aqui no Brasil, como ele trata um flanelinha. Veja, não é só a questão como ele trata a mãe dele, mas as pessoas mais simples, como ele trata um mecânico, um empregado, né? Denota muito sobre a pessoa. Desenvolva um grupo de apoio.
Se necessário, denuncie. O número é 180. Denuncie. Não, porque às vezes é uma questão de vida ou morte. O feminicídio está tão alto, está tão alto. Fortaleça a sua identidade através da verdade de quem Deus diz que você é. Tenha prestadores de contas. Muitas vezes nós não vemos que estamos passando por relacionamentos abusivos. As pessoas ao nosso redor veem. Desenvolva relacionamentos saudáveis, tendo um codependenciômetro, marcando funcionalidade. Essa palavra eu que inventei. Todos temos níveis de codependência, né? Todos podemos passar por situações abusivas. Porém, o codependente, ele não percebe o nível, né? Sabe quando a gente entra no shopping, que tem que ver a temperatura, né? Se tá 35 ou 36, tudo bem, mas se tá 39, 40, né? Já chama a ambulância, né? Assim também. Muitos dos nossos codependenciômetros já estão marcando lá em cima e nós não vemos, e nós precisamos de ajuda. E esta ajuda tem a ver com trabalharmos quem nós somos, nós termos a certeza de que nós entendemos que somos filhos e filhas amadas de Deus. Eu vi um exemplo que eu gostei tanto e eu vou repetir para vocês. Muitas vezes, nós permitimos que pessoas nos tratem desta forma. Nós permitimos que relacionamentos nos deixem dessas formas coisificados. Coisificados. Relacionamentos que dizem que nós não temos valor, que nós não temos protagonismo, que nós nascemos com a cor errada de cutis, que nós nascemos no nível socioeconômico que não era para ser, e nós somos coisificados. Mas é nesse relacionamento, porque em outros relacionamentos nós somos vistos como pessoas íntegras, inteiras. Porque Deus diz que eu sou amada, que eu sou filha amada. Às vezes, a questão não é a gente, é o espelho. Nós estamos nos olhando, estamos nos validando através de um espelho rachado. Sabe que o espelho, quando ele fica velhinho, fica cheio de manchas, a gente não consegue se ver direito? O problema é o espelho, não é a minha linda face. Não são os meus lindos olhos, o espelho está quebrado. Queridos, o abusador é um espelho quebrado. Ele não reflete direitinho quem nós somos. Ele está quebrado. Um dos estudos que eu fiz fala que o abusador, ele é também vítima. Ele também, é muita energia que ele gasta para nos controlar, para dizer quem a gente é, para nos colocar para baixo, sabe? Ele é uma pessoa que precisa de ajuda. O Celebrando, eu amo o Celebrando, porque é para a pessoa abusada, mas é para o abusador também. Ele teve aquela mãe horrorosa, que disse que ele não prestava, que disse que ele tinha que fazer isso, aquilo outro, que ele não podia demonstrar emoções, que ele não podia se defender. Então ele antes de ser atacado, ele ataca. Porém, nós temos amizades saudáveis. Nós temos amizades saudáveis que nos olha e nos diz quem nós somos, baseados em quem Deus diz que nós somos. Eu queria ler um texto. Quero terminar lendo um texto da Palavra de Deus, que fala que tudo que nós passamos, eu ia dar o meu testemunho hoje, mas eu achei melhor não. Só falei um pouquinho da minha relação com o Bruce, né? Terminando aquela história. Então, hoje em dia, nós fazemos assim. Eu aprendi a fazer umas coisinhas na cozinha, eu faço algumas coisinhas na cozinha, mas ele continua sendo a pessoa que mais faz na cozinha. E eu continuo cuidando das contas. Isto não faz dele um homem inferior a mim, por poder cuidar da cozinha, e não faz de mim uma mulher superior a dele, porque eu cuido das finanças. Nós somos criados à imagem de Deus. Ele reflete Deus e eu reflito Deus. E ele me apoia como uma líder, fazendo o que eu preciso, e ele também é apoiado por mim. Isto que Deus quer nesses relacionamentos. Relacionamento anterior meu não foi bom. Foi muitos abusos, foi muitas situações, e um dia eu conto para vocês. Mas não importa o que nós passamos, não importa o que nós passamos, nós temos um Deus que diz que eu sou uma filha amada.
E eu tenho pessoas ao meu redor que também dizem que eu sou uma filha amada. E pessoas que me veem como pessoa incapaz, com uma cor diferente, com um nível socioeconômico diferente. Estas pessoas não precisam fazer parte da minha intimidade. Eu quero ler com vocês, para terminarmos, Romanos capítulo 8, e eu quero ler do versículo 28. E eu tenho meu óculos aqui, para poder ler mais bonitinho para vocês, tá? Fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Olha, né? Especiais, justificados, amados, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, que amamos a Ele. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há relacionamento abusivo que pode nos destruir. Se nós entendermos que nós somos filhos e filhas amadas de Deus, podemos pedir ajuda, podemos trabalhar a nossa identidade, podemos fazer parte do grupo de apoio. Não precisamos ficar sendo vítimas dos nossos algozes. A pergunta morte, queridos, que vocês vão responder, que nós vamos responder agora no grupo de apoio é: quais são os meus comportamentos abusivos? Eu compartilhei um, né? Quando eu briguei lá com meu marido na cozinha e subi batendo o pé. Comportamento abusivo. Quais são os meus comportamentos abusivos? E a segunda parte da pergunta é: quais comportamentos abusivos com os quais eu tenho convivido? Quais são os comportamentos abusivos com os quais eu tenho convivido? Você está se permitindo viver com quais comportamentos abusivos? Então, a primeira pergunta: quais são os teus comportamentos abusivos? Que todos temos. Não existe somente algozes, somente pessoas que sofrem abuso, né? Não tem uma pessoa que só é algoz, sem ser vítima. E não tem uma pessoa que é só vítima, sem ser algoz, né? Então, vamos responder nos nossos grupos de apoio. Vamos para os nossos grupos de apoio, queridos. Esses grupos de apoio nos ajudam no nosso processo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e até quarta-feira que vem, às 20h30. Até. Um beijo muito carinhoso em cada um de vocês. Nem morte, nem vida, nem espíritos podem separar-nos do amor de Deus. Amém.